Muito boa noite. A caminho das legislativas, o debate desta noite é entre Pedro Nuno Santos, do PS, e Paulo Raimundo, do PCP, em representação da CDU. Ditou o sorteio que comece Pedro Nuno Santos. Muito boa noite a ambos. Paulo Raimundo, boa noite. Pedro Nuno Santos. Perante os últimos acontecimentos relacionados com o caso da Madeira, o senhor fez 3 declarações em 3 dias. Passou de dizer que o tempo de detenção era preocupante, mas que era a justiça a funcionar. No dia seguinte já falava numa reforma da justiça. No dia seguinte pediu explicações à Procuradora-Geral da República e até falou na necessidade de um consenso alargado dos partidos. Parece-lhe, Pedro Nuno Santos, que é isto que os portugueses querem ouvir de um candidato a primeiro-ministro que em 3 dias dá respostas diferentes sobre o mesmo assunto? Bem, não há nenhuma contradição. Eu disse desde a primeira vez até à última que não comento casos concretos e não comento mesmo casos concretos. Outra coisa diferente é nós podermos falar sobre a justiça e sobre a reforma da justiça. Nós temos propostas no nosso programa e, portanto, eu não poderia ignorar aquilo que nós próprios temos no nosso programa. Em nenhum momento se fica ao sabor dos acontecimentos? Não, nada disso. As perguntas são diferentes, as respostas são diferentes. Sobre casos concretos, eu não comento, continuarei a não comentar, serei coerente sobre essa matéria. Isso não quer dizer que nós não possamos e não devamos discutir a reforma da justiça, não só sobre o Ministério Público, mas também, e nomeadamente, daquilo que nós temos no nosso programa eleitoral, sobre a necessidade de clarificar a relação de poder hierárquico dentro do Ministério Público. Mas em nenhum momento no seu programa eleitoral fala de um consenso alargado. Eu julgo que reformas há áreas de soberania, de segurança interna, de política externa, de justiça, que se deve procurar os consensos mais alargados para garantir estabilidade. E, obviamente, que esta é uma área fundamental para conseguirmos ter estabilidade a prazo. E esta clarificação da relação de poder hierárquico ela é necessária, até porque há um litígio em curso que precisa de ser resolvido. A subordinação hierárquica está consagrada na Constituição, tal como a autonomia. A autonomia externa total em relação ao governo e subordinação hierárquica e responsabilização, obviamente, e prestação de contas públicas quando há casos que ganham proporção pública e têm o impacto que tiveram, que não é brincadeira nenhuma, são 2 governos que caíram. Ou seja, continua a dizer que a justiça está a funcionar. A justiça está a fazer o seu trabalho. Isso não quer dizer que esteja acima do escrutínio público de todos nós. Não há nenhuma área da vida em sociedade que possa estar ausente do debate público e da reflexão. A justiça também não está. Não comentando casos em concreto, nós estamos, obviamente, num momento de campanha eleitoral e não podemos deixar de falar do que queremos para o país em todas as áreas. Paulo Raimundo, os senhores no vosso programa eleitoral falam precisamente de uma reforma democrática da justiça. Está o PCP aberto, disponível para um pacto alargado com todos os partidos para uma reforma na Justiça, na próxima legislatura? E se sim, qual seria a mais absoluta prioridade? Olha, boa noite a quem nos está a ouvir. Nós temos, de facto, essa proposta e nós nunca fugimos a consensos para resolver problemas, se fossem eles quais fossem, do ponto de vista da nossa sociedade. A questão que se coloca desse ponto de vista é quais são os grandes problemas da Justiça? Qual é o grande... E nós temos hoje um problema relacionado com a Justiça que não é pequeno, que é o problema de uma falta de confiança na Justiça. Olha, quando nós temos uma sociedade onde há falta de confiança num dos pilares fundamentais da democracia, algo não está bem. Mas a grande questão que é preciso responder do ponto de vista da justiça, para além dos aspectos que foram identificados, é a aproximação da justiça das pessoas. Como é que a justiça responde aos problemas das pessoas? Problemas que podemos considerar mais triviais, mas que são os do dia-a-dia, as questões dos despejos injustos, dos despedimentos fraudulentos, daqueles conflitos que há entre familiares por esta ou por aquela razão, nomeadamente quando envolvem menores. Como é que resolve? Como é que se aproxima destes problemas e os resolve de forma mais rápida, mais célere, dentro do tempo da justiça, mas como é que os resolve e como é que resolve uma questão fundamental, que é a questão do acesso à justiça? Mas o senhor continua a responsabilizar os sucessivos governos, nomeadamente os governos de que Pedro Nuno Santos fez parte, de serem responsáveis máximos pela degradação da justiça aos olhos dos cidadãos? Não, há uma coisa que é um facto indesmentível. É que os dois maiores partidos, quer o PS, quer o PSD, têm a grande responsabilidade de governação do país ao longo destas últimas décadas. E, portanto, eu até achei curioso a sugestão do Rui Rio a dizer que era preciso um pacto para a justiça. Ora, o problema não é um pacto para a justiça, o problema é o pacto que tem estado em curso na justiça atual. Eu estava a falar há pouco do acesso à justiça porque há uma questão de fundo, que é a questão das custas judiciais. O problema do acesso e a concepção de que há uma justiça para pobres e uma justiça para ricos não é apenas uma percepção, é de facto um problema que é preciso resolver. Eu diria que esta é a questão fundamental que é preciso resolver, principal, para retomar, olhar para a justiça da forma como ela é,
para responder aos problemas dos cidadãos e para que se retome a confiança na justiça, que é uma questão E até onde é que fundamental. o PCP está disposto a ir para poder fazer parte desse pacto mais alargado? Nós temos as propostas, olha, como fez referência no nosso programa eleitoral, estamos disponíveis para as debater e estamos disponíveis para as construir, as soluções necessárias. Falemos então das soluções necessárias e dos entendimentos eventualmente futuros. O Pedro Nuno Santos tem rejeitado a ideia de que esteja a fazer um apelo ao voto útil, mas na prática já assumiu no recente debate que quer, obviamente, mais votos para o PS, venham eles de onde vierem. Ora, correndo o risco de esvaziar a esquerda, Pedro Nuno Santos, com que parceiros é que se vai entender depois das eleições de 10 de março? Quer dizer, claro, não é um apelo ao voto no PS, acho que é mesmo aquilo que é suposto que eu faça e cada partido faça. Desejo o melhor para o PCP e para o Bloco de Esquerda, para o LIVRE, mas quer dizer, eu quero que as pessoas votem no meu partido, que o Partido Socialista tenha o melhor resultado possível. Sobre isso não há já a menor dúvida e vamos nos bater para defender o nosso programa, mobilizar o máximo de portugueses para votarem no nosso programa e nos nossos candidatos. Sobre isso acho que não podia haver dúvidas, não é? Não houve nenhuma flutuação nos últimos tempos Não no houve- seu discurso? Flutuação no seu discurso entre conquistar mais ao centro ou conquistar mais à sua esquerda? Nós queremos convencer o eleitorado português de que nós temos a melhor resposta para resolver os problemas do país. É isso que nós vamos fazer. E achamos que temos melhores condições para garantir estabilidade ao país, mesmo trabalhando ou podendo trabalhar com partidos com quem já trabalhamos entre pelo menos 2015 e 2019, que foi quando eu fui secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, e onde se conseguiram avanços muito importantes. Havendo um esvaziamento, como é que vai fazer isso? Quer dizer, mas isso não. Esses cálculos eu não posso fazer, não é? Eu vou-me bater para ter o melhor resultado possível. E que venham os votos de onde vierem, dos portugueses, que aliás os votos não são de partidos, são dos portugueses. E por isso nós vamos batalhar para ter o melhor resultado possível, para derrotar a direita, desde logo para derrotar a AD, que é o nosso principal objetivo e é o nosso principal adversário. Este discurso de Pedro Nuno Santos é perigoso para o PCP? Considera-o como a principal ameaça neste momento para, eventualmente, a sobrevivência do Partido Comunista Português? Não, longe disso. A questão que se coloca é que avaliação é que os portugueses fazem nestes últimos 2 anos da maioria absoluta. E das circunstâncias em que nós fomos para a maioria absoluta. Que é preciso fazer essa história também. Qual é a avaliação que se faz da resolução dos problemas no Serviço Nacional de Saúde, dos problemas da habitação, dos problemas dos salários, dos problemas das respostas imediatas que são necessárias dar em várias vertentes da nossa vida? Esta é que é a avaliação que vai ser feita. E houve muita gente, sabemos muita gente, que a partir da chantagem, a partir da pressão, Mas eu não estou a fazer chantagem nenhuma. feita há 2 anos pelo Partido Socialista, estamos todos recordados desse processo, que foi levada, até na procura de uma esperança, foi levada ao voto no Partido Socialista e que deitou-se com a ideia de um contributo e acordou com a maioria absoluta e para o qual não quis dar resposta. E qual é a leitura que o PCP faz neste momento das palavras de Pedro Nuno Santos? Não, do não apelo ao faço voto? leitura nenhuma. A leitura que faço é a seguinte. É ou não um apelo ao voto útil, no seu entender? Se alguém... De facto, o voto útil no PS é um voto útil. Eu acho que é útil votar no PS. Se alguém quer, de facto, uma mudança para o país nas questões fundamentais e que tem a experiência acumulada destes últimos 2 anos, a única possibilidade que tem é o voto necessário. Eu diria assim, mais do que útil, é um voto necessário na CDU, porque é essa força que vai condicionar as soluções a partir de 11 de março. E se me permite, foi uma referência que foi aqui feita, se há alguém com experiência acumulada ao longo de mais de 100 anos no combate à direita, tivesse ela a forma que tivesse, o meu partido tem essa experiência acumuladíssima e é a grande garantia, é a maior garantia do combate à direita, venha ela de onde vier e tenha ela as formas que tiver. De que forma é que o Paulo Raimundo, enfim, com a experiência anterior, nomeadamente a experiência da chamada geringonça, e os resultados que vai obter irão condicionar decisões futuras, ao nível mesmo dos próprios entendimentos? Não sabe, a CDU tem uma grande coerência na sua ação. Nunca faltou aos momentos positivos, nem nunca deixou de estar à frente no combate aos aspectos negativos. E, se me permite, a CDU é um porto seguro. O PCP e a CDU são um porto seguro. Quando nós tivemos que dizer sim para afastar o PSD e o CDS do governo, quando nós tivemos que dizer sim, dissemos sim quando foi para recuperar uma parte substancial daquilo que tinha sido roubado nos governos nestes tempos negros da Troika, quando nós tivemos que dizer sim, dissemos sim a todos os avanços que foram possíveis conquistar para além daquilo que estava identificado como a recuperação de direitos, as creches, os passos, os manuais gratuitos escolares, o fim do PEC, os aumentos extraordinários das reformas, quando foi preciso dizer sim, estivemos lá, mas também quando foi preciso dizer não,
não cedemos a chantagens nem a pressões, como foi o caso do Orçamento de Estado de 2021. E sem arrependimentos, depois de perder metade do eleitorado, de perder 11 deputados? Não, sabe que o nosso A luta da CDU neste momento, do PCP em particular, é a luta para se manter relevante no panorama político português, político-partidário? Se me permite, 2 factos objetivos. O primeiro facto é que o nosso objetivo fundamental é ter a força necessária para contribuir para as soluções, para resolver os problemas das pessoas. O problema do salário, que é um problema central hoje, o problema da legislação laboral, que é um problema central hoje, o problema da habitação, da saúde, da resposta aos direitos dos pais e das crianças, que são questões fundamentais que se colocam. Sempre a nível parlamentar, de entendimento a esse nível, ou com a possibilidade de ver o PCP no futuro com um ministro num governo de Pedro Nuno Santos? Mas se me permite, porque os factos falam por si. Os factos falam por si. A verdade objetiva, e é essa que é a questão objetiva, nós tivemos 2 atos eleitorais, recentemente, um na Madeira e outro nos Açores. E a questão objetiva é esta. Nós subimos a votação na Madeira, ficámos mais perto do nosso segundo deputado e ficámos a 85 votos da eleição do deputado nos Açores. Esta é que é a realidade. Mas a realidade nacional é muito diferente. Vamos ver. Até agora tem sido. Vamos ver qual vai ser a realidade no dia 10 de março. Não me respondeu se está disponível ou não para ter um ministro num governo de Pedro Nuno Santos. Há uma coisa que nós temos projetos muito diferentes. O projeto da CDU é um projeto muito diferente do Partido Socialista. E nas questões fundamentais, nas questões centrais, que é preciso... E, portanto, a questão da forma não é a questão fundamental. A questão do conteúdo é que é a questão determinante. Quais são as opções que vamos tomar? O Pedro Nuno Santos ontem, e tem afirmado isso, por exemplo, na saúde, sublinhar a coerência nas questões, por exemplo, das privatizações. Sim. Bom, o que está feito para trás, está feito para trás. Desculpe se não foi bem esta a expressão, mas o que está feito para trás, está feito para trás. Mas, por exemplo, o que é que se vai fazer relativamente à ANA e àquele relatório do Tribunal de Contas sobre a privatização da ANA? Com as consequências todo para o Estado e para a vida de cada um de nós. É uma pergunta que tem que ser respondida. Responder, se quiser. Posso, antes disso, o PCP teve um papel muito importante naqueles anos em que apoiou, do ponto de vista parlamentar, o Governo e fez muitos avanços. E desse ponto de vista, quando o Paulo fala daquilo que foi positivo, nós estivemos lá, isso é verdade, mas não foi para todo o tempo. Em 2023 entrou em vigor a Agenda para o Trabalho Digno. A Agenda para o Trabalho Digno foi a primeira reforma a sério do trabalho que não teve nenhum recuo, só teve avanços. Infelizmente não pôde contar com o voto do PCP, não porque o PCP estivesse contra os avanços que tivessem na Agenda para o Trabalho Digno, mas porque não estavam lá algumas coisas que o PCP achava que tinham estado. E, portanto, certo, mas votou contra avanços positivos, que eu tenho aqui uma lista de 70, acho que não vale a pena estar agora a elencá-la, está só aqui preparado. De qualquer forma, é um exemplo de um avanço muito importante do ponto de vista da legislação laboral, em que o PCP quis estar contra e não tem nenhum recuo, só tem avanços. E do ponto de vista salarial, o PCP fala várias vezes que quer aumentar salários. Aliás, quer um aumento geral dos salários de cerca de 15%, um aumento mínimo de 150 euros, que já agora, se fosse só na administração pública, eram 3 mil milhões de euros, não é pouca coisa. Mas o que falta, para além da administração pública, é fácil, basta aumentar, basta decretar, embora custe 3 mil milhões de euros. Depois, obviamente, despesa repetida. Mas falta fazermos o debate de como é que se aumentam os salários no país. E este é o debate que mais tem faltado, que é o debate sobre a política económica. Como se desenvolve uma economia, como se reindustrializa Portugal, como se diversifica, sofistica a economia portuguesa. E esse é, de facto, o maior debate que tem faltado aos nossos pequenos debates ao longo destas semanas. E é na diversificação da economia que nós vamos conseguir criar condições para que a economia portuguesa e as empresas possam pagar melhores salários. É mesmo aí, na estratégia para a economia. Enquanto que a direita tem como única resposta, ou principal resposta, um corte transversal e cego do IRC, nós temos uma estratégia que significa ou que implica que o país tenha a capacidade, envolvendo as associações empresariais, envolvendo a academia, nós sermos capazes de fazer aquilo que muitos países, economias liberais no resto da Europa, sermos capazes de selecionar setores, tecnologias que tenham maior capacidade de arrastamento e concentrar os recursos públicos naquilo que pode ter consequências de transformação da nossa economia, que é mesmo o nosso maior desafio, alterar o perfil de especialização da economia portuguesa. E isso para dizer o que em relação ao perfil do PCP? Para dizer que esta é a única maneira de nós conseguirmos aumentar de forma sustentada os salários em Portugal. É com uma economia mais moderna, mais diversificada, não é decretando aumentos salariais, porque a economia não funciona assim. E esta é, obviamente, uma diferença que nós temos face ao PCP. Só para fechar este tema? Não, é que este tem interesse porque de facto, estou de acordo. É um tema que tem estado fora. A questão dos salários tem estado fora de todos os debates. E compreende-se porquê. E como é que aumenta? Sim, e compreende-se porquê. Mas permite ir ainda à agenda do trabalho digno.
Qual é a resposta dessa agenda para os 1.800 trabalhadores, 1.800.000 trabalhadores que trabalham em turnos, que trabalham trabalho noturno, que trabalham com horários atípicos? Qual é a resposta dessa agenda digna para a questão central que hoje se coloca do ponto de vista da contratação coletiva? Qual é a resposta dessa agenda digna para as questões fundamentais que têm a ver com os salários e têm a ver com a precariedade, com as questões da precariedade? Essa que é a resposta que é preciso dar. Porque nós ficamos por aqui. Mas vamos aos salários. Não, eu depois quero ir... Vamos deixar então responder primeiro. Não, porque... Mas eu quero ir aos salários, está bem? Sim, que é para ficar uma ideia. O Digno pode não ter dado resposta a todas as reivindicações e pretensões do PCP, mas, aliás, aceitou algumas. Claro, o Paulo Raimundo deve saber que os sindicatos não podiam entrar nas empresas que não tivessem um único trabalhador sindicalizado. Com a agenda para o trabalho digno, proposta do PCP, aliás, defendida pelo PCP, defendida também por todas as centrais sindicais, foi incluída na agenda para o trabalho digno, não teve o voto do PCP. Foi reduzido para 4 o número de renovações dos contratos temporários, não teve o voto do PCP. Passa a ser proibida a utilização de outsourcing durante 1 ano após um despedimento coletivo, não teve o voto do PCP. A licença de parentalidade exclusiva do pai passa dos atuais 20 para 28 dias consecutivos. Os estágios profissionais passaram a ser remunerados no mínimo de 80% do salário mínimo nacional. Foi criada a licença por luto gestacional, que pode ir até 3 dias. Bem, eu posso continuar, que não dá, porque são 70 medidas que não tiveram o apoio do PCP. No sentido de positivo, que tiveram uma nega do PCP. Isto só para mostrar que, apesar do PCP ser um partido coerente, é incoerente nesse discurso quando diz tudo o que é no sentido positivo votamos a favor. Não aconteceu. Infelizmente. Nós não perdemos nenhuma oportunidade. Embora tanto não tivesse passado porque tínhamos maioria absoluta. Tanto não perdemos que fizemos sugestões para o próprio... Mas depois votaram contra. Mas eu queria voltar aos salários. Eu queria voltar aos salários. Porque é curioso, Pedro Nuno Santos, quando vem criticar, fazer observação sobre a nossa proposta, utiliza exatamente o mesmo método que utilizou o Rui Rocha no debate que tive com ele. Como é que se paga? Eu não queria. Isso eu não queria. Mas foi. Como é que se paga? Não era a minha intenção. Como é que se paga? Quanto é que custa? Mas é que isso é importante. É verdade. Quando nós não temos vontade para as medidas, a primeira questão que se pergunta é quanto é que custa. Ninguém nos perguntou, Pedro Nuno Santos, ninguém nos perguntou, a nós, a mim, nenhum de nós está aqui, ninguém me perguntou onde é que se ia, ou se havia 20 mil milhões para pôr no buraco da banca, quando os buracos foram abertos. Foi-se buscar esse dinheiro a algum sítio. Ninguém perguntou quanto é que custava. Quanto é que é preciso pôr? É 20 mil milhões? É 20 mil milhões. Ninguém nos perguntou... Foi assim tão simples, não é? Pois, não foi tão simples. O resultado final é este. Ninguém nos perguntou onde é que se havia ou não havia recursos para pegarem 3 mil milhões de euros e ter-se entregue às empresas de energia. Ninguém nos perguntou se havia ou não havia condições. Quanto é que custa? Eu digo quanto é que custa esta medida. Esta medida que nós propomos, que tem esse valor do ponto de vista da administração pública, 3 mil milhões de euros, custa no total aproximadamente entre os 14 e os 15 mil milhões de euros. Que é o que quer dizer transferir do capital para o trabalho 15 mil milhões de euros. Mas quer decretar o aumento feito pelas empresas do setor privado? Mas está a ver porque é que nós insistimos numa coisa que se chama... Sim, de facto, aí estamos distantes. Está a ver porque é que nós insistimos numa coisa... Porque acho que a vossa posição não é equilibrada. Está a ver porque é que nós insistimos numa coisa que se chama o fim da caducidade da contratação coletiva e que o Partido Socialista teima em não avançar. Avanços na agenda para o trabalho muito importantes em matéria de caducidade. Teima em não nos acompanhar, mas vai ter que acompanhar. Vai ter que acompanhar mais cedo ou mais tarde, vai ter que acompanhar. Vai ter que acompanhar com a luta dos trabalhadores e vai ter que acompanhar com a força que nós tivermos do ponto de vista também eleitoral e que vai ter que vir a essa medida. Para fechar, para responder e fechar este tema. Porquê é que os 3 mil milhões de euros são importantes? O Paulo Raimundo, aliás, não é por causa da EDP. Eu julgo que há uma expressão de Paulo Raimundo, que se não estiver enganado, corrija-me, que é de não alinharem numa chuva de promessas. E que não dá para prometer tudo a todos. Sim, há, de facto, uma consciência de que não há uma capacidade financeira ilimitada para pagarmos todas as promessas que vão sendo feitas pelos diferentes partidos. Só em 3. Estamos de acordo. Só em 3. Estamos de acordo. Aumento geral dos salários em 15%, 3 mil milhões de euros. Aumento de 7,5% para as pensões, com o mínimo de 70 euros, mais... Vocês dizem, ouvi o Paulo Raimundo falar em 1.600, nós fazemos as contas nos 2.000. Da creche. 2 mil milhões de euros, mais 3 mil milhões de euros, mais 1% para gastar em habitação, 1% do PIB para gastar em habitação todos os anos, são mais 2,6 mil milhões de euros. Bom, aqui num instantinho, em três propostas, são 4,6 mais 3, 7,6 mil milhões de euros. Paulo, qual é que é o problema? A sua proposta, qual é que vai gastar na habitação? Qual é que é o problema? Nós, de facto... É muito importante nós conseguirmos dar resposta aos problemas do nosso país. Só que nós temos que dar resposta aos problemas do nosso país com a capacidade financeira e económica que o país tem.
E nós achamos que nós temos que continuar, é muito importante para o Partido Socialista, nós continuarmos a reduzir a dívida pública. Não vamos fazer com a intensidade desnecessária. Vamos fazê-la com a intensidade que nos permita... Foi intensa ou não intensa? Eu já disse em público que teria reduzido a um ritmo menor. Estou à vontade sobre isso. Mas ela deve continuar a descer. Para além de que nós temos regras que nós queremos continuar a cumprir. Agora, nós não podemos, de facto, usando a expressão de Paulo Raimundo, fazer uma chuva de promessas que não são pagáveis, não são realizáveis. Porque isso não é justo, não é correto, até do ponto de vista democrático, de relação com o povo. Criamos expectativas que depois nós não conseguiremos cumprir. Quanto é que custa a sua proposta para responder ao problema da habitação? Não custa 2,6 mil milhões de euros por ano. Custa? Aumentamos, depende da adesão ao programa. Quando nós retiramos o teto das rendas, obviamente, que vai aumentar, o teto das rendas no Porta 65, vai aumentar o número de jovens abrangidos. Nós temos 30 milhões, hoje gastamos cerca de 30 milhões. Cerca de 30 milhões. Quando nós falamos... A sua proposta para a habitação é gastar 30 milhões de euros. Não, estou a falar no Porta 65. Depois nós temos um programa de habitação pública que está em curso, que custará cerca de 1,5, 1,6 mil milhões de euros até 2026. Até 2026. Aqui são 2,6 mil por ano. Sim. E, portanto, para dar resposta a um problema concreto. Nós temos um conjunto... A garantia pública, obviamente que ela depende da procura do crédito. E vai ser modelada, não só no tipo... na idade dos beneficiários, no preço do imóvel que caberá no programa. Para responder ao problema da habitação, hoje... Tem um investimento por parte do Estado que corresponde mais ou menos ao investimento que é feito hoje. É essa a sua resposta a este problema? Não é isso. Vamos concluir este tema rapidamente, por favor. Nós queremos, dentro da capacidade financeira do Estado, dentro da restrição orçamental do Estado, nós queremos explorá-lo ao máximo. Agora, nós não queremos pôr em causa o controle das contas públicas, porque foi um ganho. Também não. E sabe uma coisa, Paulo? Tinham dúvidas. O país tinha dúvidas de que nós, em conjunto, conseguiríamos. E aquilo que nós provamos em 2015 é que era possível aumentar salários, aumentar pensões, aumentar a despesa social e baixar a dívida pública. Nós conseguimos mostrar que era possível fazer diferente do que a direita tinha feito. Vamos agarrar a isso, mas com um grande sentido de equilíbrio e responsabilidade. Vamos fechar mesmo este tema, por favor. Sabe qual foi o determinante nesse processo todo? Foi a força que o PCP e a CDU tiveram. Isso foi o determinante nesse processo todo. Mas, teve um papel importante, claro que teve. Determinante, eu acho que é excessivo, não é? Pronto, se quisermos voltar à noite eleitoral de 2015... Mas vamos falar de saúde. Vamos falar de saúde porque o nosso tempo aproxima-se do final. Enfim, o Pedro Nuno Santos tem defendido soluções para pôr o SNS a funcionar melhor, com profissionais mais motivados. Aliás, ambos, também o Paulo Raimundo. O que é que o Pedro Nuno Santos tem, se for, obviamente, Primeiro-Ministro, o que é que tem para oferecer aos médicos e aos restantes profissionais de saúde que os governos anteriores não conseguiram em negociações que duraram 18 meses. Qual é a sua bala de prata, para usar a sua expressão? Não há balas de prata. Nem para a saúde. Aliás, é importante que os políticos, de uma vez por todas, se quiserem construir uma relação de honestidade e transparência com o povo, com o povo português, seja qual for o tema, não se apresentem como tendo a bala de prata que vai resolver o problema. O problema do SNS é um problema sério, de difícil resolução. A pressão sobre o SNS não é uma exclusividade nacional. E nós temos que falar a verdade. Aliás, o Paulo Raimundo também já o disse, que era não se criar a ilusão que estes problemas se resolvem de um dia para o outro. Passa por, obviamente, valorizar os profissionais de saúde, mas não passa só por isso. Estamos a falar de quê? De salários? Não passa só por salários, não passa só pelos profissionais de saúde. Aí nós acompanhamos, com ritmos diferentes, intensidades diferentes, o PCP, no trabalho que é preciso fazer com os médicos, enfermeiros e restantes profissionais de saúde, mas é preciso intervir na melhoria organizacional do SNS. Sobre isso não haja a menor dúvida. E a esquerda tem que fazer esse debate. E é por isso que o PS, e nós temos feito esse debate, nós queremos intervir na organização e na gestão do SNS, generalizando as unidades de saúde familiar para apostarmos nos cuidados de saúde primários. Nós queremos dotar os centros de saúde de meios complementares de diagnóstico e terapêutica para evitarmos a necessidade de se fazer esses exames nos hospitais, diminuirmos a necessidade de ir aos hospitais e às urgências. Nós devemos dar mais autonomia à gestão dos nossos hospitais. Os centros de responsabilidade integrada... Como dentro das regras da contratação pública? É possível aumentarmos a autonomia da administração hospitalar. E esse é um trabalho que tem que ser feito. Aliás, é um trabalho que tem que ser feito a todas as áreas transversais. Então, porquê é que não foi feito? Por exemplo, quando alguns desses hospitais deixaram de estar em parceria público-privada, olhemos, por exemplo, para o caso de Loures. Há coisas...
nomeadamente um autarca do PS pediu o regresso das PPPs. O que é importante, no caso dos hospitais públicos e no caso de Loures como noutros, é que, de uma vez por todas, os governos deem autonomia às administrações hospitalares. Aliás, como em muitas áreas do Estado, o que acontece é que nós infantilizamos as administrações dos institutos, dos organismos, das empresas públicas. E porque há um receio de, dando autonomia, se perder o controle. E quando se dá autonomia, responsabiliza-se. E ter administrações hospitalares com maior autonomia de gestão vão ser administrações hospitalares a entregar melhores resultados. Só uma nota final sobre esta questão da saúde. Nós vivemos hoje numa sociedade, num país com um elevado nível de envelhecimento. Isso tem consequências no Serviço Nacional de Saúde. E nós queremos que a saúde e os serviços de saúde, o SNS e os serviços sociais se cruzem. E nós queremos que as equipas hospitalares possam entrar nos lares, trabalhar com os médicos para que os mais velhos que estão nos lares não precisem de ir aos hospitais. O mesmo com a hospitalização domiciliária. Reforçar as equipas hospitalares na hospitalização domiciliária. Mas há aqui uma questão. Por último, dar a possibilidade aos médicos que estão nos lares de poderem prescrever medicamentos, prescreverem exames, para que os mais velhos não tenham de ir aos hospitais. É algo que tem reiterado Pedro Nuno Santos. Deixe-me passar para libertar as urgências. Para equilibrar. Mas, no entanto, também ouvimos Pedro Nuno Santos dizer que não tem dogmas em relação ao trabalho com os privados. Isso é uma linha vermelha entre ambos? Não. Acho que a pergunta de fundo que a Clara fez-la é porque é que não foi feito. Acho que a pergunta de fundo foi essa. Todas estas possibilidades, estas necessidades concretas, é porque é que não foi feito. Muita coisa, mas é preciso fazer mais e melhor. Porque é que não foi feito? Esta é a grande pergunta. Mas permite-me ainda... Produz mais, tivemos ontem, produz mais cirurgias, mais consultas. Mas é tudo uma questão de salários, de melhores condições, de maior atratividade. É tudo uma questão de opções. Qual seria então a bala de prata do PCP para esta situação? É tudo uma questão de opções. Olha, voltando ainda atrás, aproveitando o tempo que ainda tenho. Sobre a questão da habitação, voltando ainda atrás. Mas estávamos a falar da saúde, é que depois não temos tempo. Não, temos, então falta só o meu tempo agora. Não, ainda falta mais um pouco. Ainda falta? Então pronto, mas eu vou gastar o tempo necessário. Mas ainda não, porque eu quero fazer-lhe uma última questão. A banca, nós somos todos chamados a contribuir para o problema da habitação. A banca fica fora disto. E, por acaso, tem que se registrar a mesmíssima medida de fundo, quer do PS, quer do PSD, para responder ao problema da habitação. A banca e os seus 6,5 milhões de euros de lucros por dia em comissões e taxas ficam fora deste esforço. Salários, voltando ainda aos salários. Quer dizer, a pergunta não é só como é que a economia responde a isso. Não, mas essa é a parte fundamental. Essa é a resposta fundamental. A pergunta é como é que as pessoas conseguem viver e sobreviver com os salários que têm. Está bem. Não é está bem. Está bem, só que nós temos que depois de explicar como é que chega lá. Eu vou tentar não interromper. Esta é que é a grande questão. E não é para amanhã, é hoje. Nós temos 3 milhões de trabalhadores em Portugal que ganham até 1.000 euros de salário bruto por mês. Mais de 800 mil ganham o salário mínimo nacional. 3 milhões são mais de metade da mão de obra. Este é que é o problema para resolver agora. Não é num dia que há de vir. E há condições para isso. Se fizermos um debate sério, como foi aqui proposto, para o qual nós estamos disponíveis, há condições para isso. O Serviço Nacional de Saúde, para não fugir à pergunta... Sim. Porque isto é tudo... E é uma das maiores preocupações dos portugueses. Não, claro. Então, eu tenho estado aí em vários sítios, vários contactos com pessoas, mas a gente pode dar as voltas que quiser. A questão fundamental é a falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Podemos dar a volta que quisermos. Vamos sempre... Olha, eu tive um centro de saúde na Alta de Lisboa, um contacto com utentes. Equipamento extraordinário, novo, bancos novos, tudo novo. Não tinha médicos, não tinha enfermeiros. Demos a volta que dermos, esta é a questão que é central para resolver. E para isto nós precisamos de reter os que temos, fixar os que temos e ir buscar onde eles estão para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. E isto não vai lá com estas medidas que estão em andamento. Um último tema para fechar com ambos. Pedro Nuno Santos, NATO, segurança europeia, depois de Donald Trump ter voltado a ameaçar que a NATO pode não garantir a segurança dos Estados-membros se estes não pagarem literalmente o que devem. Eu pergunto-lhe se esta ameaça é para ser levada a sério ou é, sobretudo, a deixa para a Europa começar a pensar como investir, de facto, num sistema de defesa comum. Bem, a Aliança Atlântica é muito importante para a defesa dos membros da Aliança Atlântica. E Portugal não desiste da pertença à Aliança Atlântica. E nós temos compromissos que estão assumidos e nós queremos cumprir esses compromissos. Aliás, já tive a oportunidade de o dizer e por isso, independentemente do que vamos ouvindo, a Aliança Atlântica continua a ser importante para a defesa dos seus membros e nós continuamos
a acreditar e a querer cumprir os nossos compromissos assumidos com os nossos aliados. Isso não quer dizer que no quadro da União Europeia nós não concertemos posições também em matéria de política externa e defesa. E é isso que está a acontecer. E no que diz respeito à travagem, ao travão, ao combate à invasão da Rússia da Ucrânia, a União Europeia foi capaz, até agora, de se entender e de apoiar a Ucrânia para fazer face a essa invasão. E por isso nós temos de atuar nas diferentes alianças, no quadro da União Europeia e no quadro da Aliança Atlântica. Sabemos que o PCP, aliás, no programa, quer romper com a conivência com a NATO e a submissão à União Europeia. Qual é então a alternativa para garantir a segurança de Portugal num contexto mundial cada vez mais imprevisível e mais inseguro, Paulo Raimundo? Olha, eu acho que o caminho de quem tem esses justos receios que afirmou e o caminho que acho que aspiramos todos, penso eu, que é o caminho da paz, penso que é isso que aspiramos todos, não são compatíveis com o armamento e corrida ao armamento. O caminho da paz que se procura e que é necessário não são compatíveis com a corrida ao armamento e tudo o que isso implica. A guerra não se faz com bombas. A guerra não se faz... Como é que se faz? A guerra não se faz, a guerra tem que ser travada. Mas quando ela se faz? Não, a guerra tem que ser travada. E como é que ela se trava? Quando um país é invadido. É que nós temos que ter a capacidade e as condições e a força necessária. É que há países que são invadidos. Sim, sim, e há uns que invadem. Há uns que invadem e outros que invadem. Há outros que bombardeiam. Há outros que bombardeiam. Há outros que massacram. Não, mas é isso. E nós estamos... E esse é um problema. E qual é o caminho perante isso? É o caminho de atiçar os conflitos ou um caminho de pegar em toda a capacidade que existe para acabar com eles de uma vez por todas? Como? Olha, por exemplo, se nós, em vez de investirmos mais dinheiro em armas, se investíssemos esse dinheiro, esse esforço, no sentido de obrigar os intervenientes na guerra, nas guerras todas, a se sentarem à mesa e procurarem os caminhos da paz, como foram resolvidos praticamente todos os conflitos que conhecemos do ponto de vista internacional, sabendo nós que não é um caminho fácil, porque nós temos conflitos que duram há 50, 60, 70 anos, como é o caso do conflito na Palestina. Temos um minuto final para si ainda. Morreu ontem, como sabemos, o maior opositor político a Vladimir Putin. Ouvimos de Pedro Nuno Santos, que quero curvar-me, disse ontem, quero curvar-me perante Alexei Navalny pela coragem que teve em defender as suas convicções. Acompanha o líder do PS neste reconhecimento? Não, o que eu acompanho é o seguinte, morreu em circunstâncias que estão por apurar, que levantam dúvidas da forma como morreu e é preciso que esclarecer tudo uma vez por todas. E quem vai esclarecer, Paulo Raimundo? Então tem que ser as entidades quem esclareceu a situação aqui no aeroporto de Lisboa. Quem vai esclarecer de forma independente? Essa é a primeira questão. Alguém vai ter que esclarecer e os esclarecimentos têm que ser claros e têm que se levar até o limite possível do esclarecimento. Primeira questão. A segunda questão é que, para nós, é uma questão de princípio e de fundo, que é todos os cidadãos têm que ter garantidos os seus direitos e, se estiverem em casos de detenção, ainda que mais se coloca esta matéria, tendo em conta a fragilidade com que se encontram. E, se me permite, uma coisa que não é menor nisto tudo, é que esta é mais uma entre muitas outras em que nós nos distinguimos completamente do lado oposto daquilo que são as opções do governo capitalista russo. Isso não nos tenha impedido de trabalhar em conjunto. As últimas palavras são de Paulo Raimundo? Aquilo que nos distancia em matéria de abordagem da política externa e defesa. Mas eu não sei se aquilo que eu disse nos distancia. Não sei se aquilo que eu disse agora nos distancia de alguma coisa. Paz? Não, nós isso queremos os dois a paz. Vamos ter mesmo de terminar. Paulo Raimundo, Pedro Nuno Santos, muito obrigada pela presença esta noite na SIC e na SIC Notícias. Amanhã temos um novo debate, será às 9 da noite, entre Luís Montenegro, do PSD, em representação da AD, e Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Até lá.